esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração Nikit das antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui no Nikit das Antigas, no nosso 4º episódio. Nós vamos estar falando sobre as lendas da noite de Niterói. Antes de anunciar a próxima lenda, o nosso convidado, agradecer aí ao Carlos Emir Laranjeira, a André Larberi, Papaulo, os criadores do Nikit das Antigas. E o entrevistado de hoje, a lenda de hoje, um mês para convencer de trazê-lo aqui. Ele diz que ele não gosta de falar. Só que ele fala muito, vocês vão ver aqui que ele vai dominar a entrevista, que ele fala bem, estilo Ricardo Guinância. Às vezes ele, Ricardo Guinância, eu não consigo nem falar nada, só dá os dois. E o cara é um galã, hein? O cara é um galã. Vocês vão ver só. Até botei minha melhor blusa hoje para poder equiparar com ele. Bom, vamos agora, sem mais delongas, apresentar a vocês a lenda do nosso 4º episódio, Eduardo Monteiro Mercaldo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo ótimo. Não. Oi, Mercaldo, eu tive na primeira vez aqui com o Emir, falei das minhas casas, depois foi o Ricardo, Tony teve com a gente semana passada. E aí a gente falou ali, né? Aquários, Escafo, Bedrock, Acrópole e Madame Caos. E ficou um hiato, né? Faltavam 2 casas para completar essas 7 que, pelo que a gente vê, pelo que a gente viveu, são realmente as 7 casas que se destacaram ali, né? Aquários nos anos 80 e as outras 6 nos anos 90. Teve a Vertical, teve o Milano, teve o Bartô, mas eu acho que essas foram, né? Eu estou falando em 7 porque o Mercaldo, ele foi sócio proprietário do República da Banana, ali em Pendotiba, e do Le Village de Itaipu, que de todas as casas, parece que foi a que mais durou, chegou a durar 17 anos, se não estou enganado, e com certeza, olha que eu tive 5 casas, mas se eu tivesse que falar assim, poxa, qual de repente foi o fenômeno, a melhor casa dos anos 90, talvez eu falasse o Le Village. E aí eu quero que você fale aqui para a gente um pouco, conta como é que você entrou para a noite, como é que foi, fala um pouquinho do República, depois a gente vai dar uma emendada no Le Village, depois você vai falar da sua passagem meteórica pela Madame Caos, ok? Ok. Então vai lá. Então, vamos lá. Eu trabalhava, estudava no Rio, minha vida era toda no Rio, eu mal conhecia as casas de Niterói, né? Mas eu tinha uma amiga que trabalhava no Le Village, que era a Adriana, que era RP do Le Village, a Adriana André, Sim. né? E certa vez, quando eu encontrei com ela, ela mencionou para mim, o Fred quer vender uma parte do Le Village. E eu tinha saído do meu emprego no Rio, tinha sido uma coisa meio chata e tal, então eu falei, de repente uma mudança faria bem. E comecei a conhecer o Fred, comecei a negociar com ele, ficamos mais ou menos uns 4 meses negociando o Le Village, e no dia que eu fui lá para fechar, eu virei para ele e falei assim, vem cá, e o República? Ele, eu vendo também, se você quiser comprar uma parte do República, eu vendo também. Aí eu perguntei, você tem quanto? Ele, eu tenho 50%. Eu falei, cara, então vou fazer uma coisa, eu vou comprar o República. O Fred tinha 50%. 50%. Marquinhos Ronaiser tinha 38% e o Bill tinha 12%. 12%, Bill. E eu comprei metade das cotas do Fred, né? Uma semana antes da inauguração. Sim. Entendeu? Você lembra o ano?
93, se não me engano, foi logo quando lançaram a URV. O República ele abriu junto com a URV, lembra? Quando mudou a moeda. Ainda dei essa sorte. Sim. Porque estabilizou a moeda, o dólar era 1 por 1, né? Sim. Então foi uma coisa que foi muito boa pra gente, né? E ali a gente se conheceu, ali a gente ficou junto. Você já conhecia o Fred antes? Não, conheci o Fred negociando com ele o Levelage 4 meses antes. Ah, tá, porque a Adriana que te levou... Que me apresentou. Sim. E tudo, e ficamos negociando. Eu ia sempre na casa dele, ele morava ali no Picolé, em Cambuinhas, né? Sim. E eu ia lá e a gente conversava, trocava ideia e tal, parará, e a gente se deu muito bem conversando, né? E aí acabou que eu optei pelo República ao invés do Levelage, porque era uma coisa nova que ia abrir e tal, e eu fui na obra ver e gostei e tal, achei legal. E aí acabei entrando, comprando metade das cotas dele do República, né? E ali a gente ficou por um ano, foi uma coisa muito legal, porque o República ele abria quinta, sexta e sábado, ele dava 1.000 pessoas, que era a lotação dele todo dia. Todo dia ele dava a lotação máxima. E a gente chegou até a ser entrevistado pela Sandra Passarinho, do Fantástico. Ela esteve lá. Caramba. Fazendo uma matéria com a gente e tal. Foi bem legal. Marquinho, eu, Bill e Fred, nós estávamos 4 lá e tal. Foi muito legal. E ali a gente se deu muito bem, a gente era totalmente diferente, né? Isso que eu te pergunto. Fala um pouco da vibe do República. Ali era uma vibe muito legal. Muito, muito legal. Era uma casa aberta, tropical, né? Aquela coisa de verão, tipo Levelage, né? Uma proposta similar até ao Levelage, né? E deu super certo, né, cara? Foi uma coisa assim... Tinha um laguinho, tinha um laguinho, tinha aquele bar no final, lá atrás, né, cara? Tinha a pista de dança, que era... Pô, a casa era linda, e a gente se deu muito bem, e ali o Fred virou para mim, depois de um ano, né, que a gente estava ganhando bastante dinheiro naquela época, né? Antes de você ir para o Levelage, ali formou um circuito ali naquela região ali de Pendotiba. Eram 3 casas, Calypso, República da Banana e Double Six. E tinha no shopping tinha aquele barzinho, que era o barzinho do Babu que você falou? Sim, Brasil, né? Era... Brasil alguma coisa? Bom, também não lembro. Quem lembrar o nome do barzinho do Babu, coloca aí nos comentários era bem pra legal, gente. Era legal ali. Era o pré-night, né? Porque você tinha o polo de Itaipu, você tinha o polo ali de São Francisco Charitas e tinha ali da região de Pendotiba. Ficou bem legal. Bombava. Ficou bem legal. Bombava. Durante o tempo. Mas aí, como eu estava te falando, eu e o Fred, a gente teve uma sintonia melhor, sabe? E o Marquinho logo saiu, vendeu a parte dele para montar a Madame Caos. Ele saiu de lá para montar a Madame Caos. Sim. Né? E o Bill comprou a parte dele, né? E ficamos eu, Fred e Bill, né? E o Fred virou para mim e falou assim: Eduardo, é uma hora perfeita para a gente, a casa está bombando, a gente está ganhando muito dinheiro, vamos vender a nossa parte e vamos vem ser meu sócio no Levelage, porque no Levelage vamos ser só nós 2. E aqui nós somos 3, né? Éramos 4, viramos 3 e tal. E, cara, eu achei aquela ideia boa, cara, porque por mais que o Levelage não estivesse performando legal, eu achei que dava para reverter isso, entendeu? Sim. E foi quando a gente resolveu vender a nossa parte do República, né? E aí surgiu a oportunidade de eu comprar aquele terreno do lado do Levelage, que era um estacionamento e tal. Eu comprei aquele terreno e a gente dobrou o tamanho do Levelage e a gente começou a fazer, a gente fez um bar no meio dos dois e fez um portão, né, fechando e abrindo, a gente podia dobrar ou não a casa, né? Sim, então se tivesse menos pessoas, você estruturava o ambiente de acordo... Exatamente. Caramba! Você não lembra disso? Olha, eu vou te falar, tinha tanta coisa legal para ver no Levelage, eu me lembro daquele muro de pedra que caía aquela água, o chão de conchinha, ali, né? A cascata, o chão... Cara, eu não me lembro dessa possibilidade de a gente abria de e compactar fechava. o negócio. Não me lembro mesmo.
E aí a gente conseguiu fazer aí, ficar muitos anos, né, cara? Com um movimento bem forte lá. Mas vocês fizeram uma dobradinha muito perfeita, que era o Fred na criatividade, Sim. que também é o que eu vou falar de novo dele, para mim era o cara mais criativo de todos nós ali da noite, e você fazendo a parte administrativa financeira, Sim. que era o que... isso foi o grande lance da dobradinha de vocês, que vocês fizeram dinheiro Sim. no Le Village. Então, foi muito, né? O Fred ele era o cara da criação, ele era cenógrafo no Mediterrâneo antes de vir para Niterói. Conta um pouco né? da história do Fred, Então, é bom você estar aqui para resgatar isso. Ele era cenógrafo do Mediterrâneo e quando ele conheceu uma ex-mulher dele, né, e convidou ele para vir a Niterói, ele veio e acabou casando com ela e montando o Le Village lá na Charita, né, em, acho que 1987, 88, se não me engano, né? Sim. E tal, e ele era um cara realmente muito criativo, e ele tinha muita habilidade para formar cenários, entendeu? Eu me lembro dele anunciando, fulano, seu crepe está pronto. Isso mesmo. Mas foi um senhor professor, viu, cara? Sim. Um cara que me ensinou tudo, sou muito grato a ele por tudo que eu aprendi com ele, no período que nós estivemos juntos, né? Foi bastante tempo, foram quase 10 anos. Aquela proposta lá do Chamichu, lá de Búzios, também, ele teve alguma coisa a ver com aquilo? Não, ou eles que copiaram aqui? O dono do Chamichu esteve no Le Village lá das Charitas aprendendo a fazer crepe com o Fred. Sim, com o Fred, então sabia que tinha uma ligação aí do Fred. Sim. E, na verdade, o Fred trouxe o crepe lá da Europa, né, cara? Eu não tinha ouvido falar de crepe no Brasil antes do Fred. Não me lembro. E, bom, é a história que eu sei, né? Eu não sei se também não me lembro de crepe antes do Le Village. Verdade, da Charita, né? E o Fred, eu me lembro que ele tinha um projeto de fazer uma marca do Le Village ter outros Le Villages. Sim. Né? Porque teve o de Charitas, o de Itaipu foi o 2, São Gonçalo foi o 3, Sim. que era todo com aquelas pirâmides romanas. Parecido até um pouco com a Acrópole, a Concepção. Sim. Eu lembro que eu tive... Mas tinha a parte aberta, né? Tinha a parte aberta também. Parte aberta. E, se não me engano, o quarto seria montado aonde é ali hoje o Bonacera, que antigamente se chamava Albatroz. Você lembra disso? Lembro. Mas foi antes da minha entrada. Na verdade, a minha entrada começou em 93 na República. Isso tudo foi antes da minha entrada na sociedade. Porque a ideia dele não era nem uma franquia, não era a franquia que ele queria. Ele queria estender a marca por vários lugares, mas sempre nesse ambiente mais despojado. Pensou em Angra também, pensou em Búzios. Búzios também. O que você sabe disso dele, ele conversava com você? Sim, cara, ele tinha essa vontade de expandir o nome e ir para outros lugares, abrir em outros lugares, entendeu? Mas acabou que ele foi para Búzios e acabou virando a Pachá lá, abrindo a Pachá lá junto dos sócios lá, né, da Pachá. E em Angra ele teve lá no condomínio lá em Angra, meu nome, no Porto Real, ele montou um Le Village lá durante um tempo, entendeu? O Fred tinha muita facilidade de chegar e abrir uma casa em qualquer lugar, ele era muito fácil para ele. A experiência profissional dele anterior facilitava muito, né? Ele era um gênio, né, ele era um gênio, cara. Da criação ele era um gênio. Gênio. E outra coisa também, ele cuidava dos eventos, né? Essa parte de evento também era com ele, produtora, lidavam com ele, entendeu? Eu lembro quando o Fred me procurou, na época eu estava na Estilo e Performance Promoções, ali no Niterói Shopping, a gente já produzia as minhas boates, na época Bedrock, Madame Caos, e aí o Fred falou, Fernando, vocês não querem produzir o República e o Le Village também, não sei o quê, tarará. E aí a gente foi para produzir. E muitas vezes, para não ficar a data vazia, a gente bolava umas festas, uns temas, e era assim, era um aprendizado, era uma coisa incrível ficar sentado com o Fred fazendo um brainstorm, né, uma tempestade de ideias. Cara, o cara realmente era ilimitado, meu irmão. Ele era muito inteligente, desde a ideia do nome, a concepção.
Eu lembro de uma festa que era da Idade das Pedras, não sei se você vai lembrar dessa, cara. Também não foi na minha época, não, foi antes da minha época. Essa ficou... Mas eu soube dessa época. Que ele ficou... Se fantasiava, né? Ele ficou vestido de troglodita, Fred, de troglodita, na frente do Le Village, assando um leitão mesmo, de verdade, ali na fogueira. Então as pessoas entravam, já dava de cara com aquela cena impactante. Ele vestia o personagem. É mesmo. Era um artista. Além de tudo isso, Fred Vinê era um artista. Era mesmo. Era mesmo, cara. Cara, impressionante. Era mesmo. E totalmente desenrolado, né, cara? Ele encarava isso tudo numa boa, né? Numa boa, cara. Né? Porque eu vou te falar, tem que ter coragem. Mano. Tem que ter coragem ali, Tem ficar mesmo. ali na frente. Eu queria voltar um pouco ali no República da Banana. Eu me lembro que tinha uma concepção que eu achei muito legal, que vocês estavam fazendo lá, de um passaporte. Tinha um passaporte, era igual o passaporte convencional, mas com as regras do República. Você lembra? Então, na verdade, era tudo era uma ideia que vinha do Le Village da época, era fidelizar o cliente, né, cara? A ideia é sempre fidelizar o cliente para ele manter uma constância na casa, né? Sim. Como o Le Village tinha também sócios, né? Todo ano tinham sócios que viviam lá, estavam sempre tinha lá. Carteirinha, tinha lembra? Carteirinha e iam constantemente lá, não pagavam entrada, tinha direito a botar uma pessoa para dentro. Quem começou com isso em Vitória foi a Aquários. A Aquários tinha os sócios. Tinha também, eu lembro. Eu me lembro até quem ficou, se não me engano, vou até falar aqui, me corrija aí. Quem ficou com aquele tipo um arquivo com as fichas foi Ricardo Guinâncio. Eu acho que o Ricardo ficou com essas fichas dos sócios. A gente chegou a ter 200 sócios no Le Village. Meu Deus do céu. Pagando anuidade. Caramba. Anuidade, Foi uma época boa. Fala. Não, então, foi uma época boa. A gente conseguiu... O Le Village, ele marcou uma geração, né, cara? Sim. Onde eu passo, as pessoas... Né, acho que marcou até duas, hein? Porque... 17 anos. Porque o que acontece, cara? As pessoas lembram, olham para você e remetem coisas boas, momentos bons que passaram na vida. O né? Le Village tinha uma vibe praiana muito legal. Tinha a gente estava até conversando aqui antes, eu, André, Emílio e Mercaldo. A fase que eu gostei do Le Village, que eu achava assim, eu gosto muito de rock and roll, é quando o André Vox fazia... Ele tinha uma sessão de rock and roll ali, que ele botava logo no início da casa. Cara, aquilo você já entrava ali, você ficava anestesiado. Meu irmão. É verdade, né? Eu não cheguei a pegar essa fase, não. Mas eu ouvi falar. Na verdade, o Le Village, ele teve duas fases, né? A primeira fase foi antes do República, né, que era uma coisa mais eclética, né, era mais um clube, né, cara, Sim. era uma coisa mais, era diferente, né, até os funcionários eram outros, né, eu lembro do Bruno Rangel, lembro primo do de Marquinhos Ronaiser, lembro do Heitor, lembro da Maura, né, Maura Vilês, como é o nome dela? Cádia, que era RP lá, lembra? Sim. Então, e depois do República, quando eu fui para lá, o negócio virou uma coisa mais comercial, entendeu? Sim. Ali mudou muito a identidade do Le Village. Eu acho que foi uma mudança muito, muito radical até. E a gente visava mais a parte comercial, que era a parte financeira, né, cara? Que era tinha um retorno financeiro maior, né? E tinha uma coisa assim que o Le Village foi imbatível. Imbatível. Ninguém fez isso melhor do que o Le Village, que era a carta de drinks. Tinha os drinks bem legais, né? Caraca. Porra. Tinha uns drinks bem diferentes, né? Diferente. Não tinha aquela variedade. O pessoal antigamente eram 4, 5 drinks tradicionais que o pessoal tomava e tal. Cara, era uma carta gigantesca. Eu não me lembro. Pô, se alguém tiver essa carta de drinks, você tem? Tenho. Se tivesse me falado, eu tinha trazido um cardápio. Caraca, era muito... Cara, era sensacional aquela carta de drinks. Sensacional. E tinham... Botava fogo. A Madame Caos... Quando a gente montou a Madame Caos, eu, Marquinhos Ricardo Guinâncio, o Marco Ronaiser, a gente deu uma copiada naquela carta de drinks. Natural, cara. Porque era muito boa, cara. Natural. Teve até um drink que eu não sei se
que era o Vulcano. Aham. Era um drink azul, É. né? Uhum. E aí botava um pouco de álcool, jogava e me metia o fogo nele. Era aquilo, pô, era pirotécnico, Tinha né? orgasmo também, lembra do orgasmo? Lembro do nome. Você lembra da receita? Não, não lembro não. Lembro não, mas isso é fácil de descobrir. É. Mas era uma época boa, né, cara? Uma Os época barmans muito do boa. Levilage que estão assistindo agora aí, É. coloca a receita aí do orgasmo, do Vulcano e outros drinks aí. Bem legal, né? E- A gente se reúne de vez em quando. Encontra a o pessoal? A gente se encontra, a gente bate papo e tal. Tem o Paulo, né, que foi chefe do bar, depois montou uma produtora, né? Sim. Que fazia a Levi Fantasy, inclusive, né? Ele fez a Levi Fantasy com o Peterson, lembra? Peterson, é um eram alto. eram três Não, sócios. Era o Paulo e o Peterson na época. Não tinha um E outro, não? Não, e o Peterson ele Fabiano? faleceu depois de um tempo. Ele faleceu, teve uma parada cardíaca com 40 anos, novo, faleceu. Mas Eles eram uma produtora. Sim, Tinha um nome. PA. PA Eventos. PA Eventos, eu lembro. E era alto padrão. Era um nível altíssimo. Era, As bem festas legal. eram muito. Eles que fizeram a Levi Fantasy lá. Eles fizeram várias Várias. festas, né? Mas a que mais marcou foi a Levi Fantasy, né, deles. Você né? chegava a colocar quantas pessoas lá no Levi Cara, Lage? 3.500 pessoas. Meu Deus do céu. 3.500 pessoas numa noite boa. Isso porque a gente mandava muita gente embora, não tinha condição de entrar mais ninguém. 3.500 é público do Bedrock, mais República, mais Madame Carlos, mais Acrópolis junto. Então, mas na verdade, sabe uma coisa que eu tenho vendo seus podcasts, eu tenho pensado? Eu acho que os públicos eles eram diferentes, sabia? Eu acho que por mais que tivessem pessoas que fossem em todas as casas, eles eram diferentes. O público da Acrópole ele era um específico, era um público específico. Do Bedrock já era outro público, um público mais Bedrock novo. era o adolescente, Era mais né? novo. O público do Levi Lage era um público mais de quem frequentava Itacoatiara. Mais despojado, mais rock and roll. Eram públicos diferentes. Surf cara. Music. Eram públicos diferentes. Existiam as interseções, sim, Sim, porque claro. não tem como não Claro. ter as interseções, mas realmente o que você está falando tinha um direcionamento. É. O Bedrock era o adolescente, que era maravilhoso, pô, muito legal ver. Ali era o primeiro beijo, a primeira noitada. Sim, era legal. Era muito bacana. O Levi Lage, é o que você está falando aí mesmo. O Acrópole era o pessoal mais na social. Né? Mas o pessoal mais Mauricinho. Sim, mais Mauricinho, mais arrumadinho, engomadinho, né? É. A Madame Caos era o pessoal que estava assim, muito... Não, era os 30 anos à frente mesmo. Eram os clubbers. Eu tenho até aqui, ó. mesmo. Eu até trouxe aqui as carteirinhas que a gente falou do República, falou do Levi Lage. Eu trouxe aqui a carteirinha do Bedrock. Como é que eu posso mostrar aqui para ficar perto da câmera? Vê se está... Tá aí, André, pegando? Aqui, ó. O Bedrock tinha a carteirinha, era o driving, para frequentar o Bedrock. Essa aqui era da Scafo. A Scafo, eu lembro que nós fizemos 100 carteirinhas. E eu lembro que na época, os sócios, eu, Marquinho, Henrique, França, e a gerência, o DJ, Fernandinho Figueiredo, a gente pegou as carteiras do número 11 em diante e para os outros clientes. As 10 primeiras carteiras da Scafo foram para os nossos 10 principais clientes. O Wallace Vasques, Guto, os irmãos Vec, né? Zé e Adriano. E essa aqui era da Madame Caos, que era o Joker, que era muito legal. Eu lembro, eu já tinha visto. Pô, era muito bacana, super disputada. A Madame Caos realmente é um fenômeno, né? Era diferente, né, cara? Era uma coisa bem vanguardista. Disruptiva. Ricardo Guinança, ele usa muito esse termo, disruptiva. É mesmo. A gente mesmo não entendia. E você teve uma passagem relâmpago, você e Fred, pela Madame Caos. Fala isso aí. Não, eu lembro a Madame Caos, quando eu fui lá pela primeira vez, eu tinha ido na Lame Light lá em Nova York e ela me lembrou muito a Lame Light em Nova York. Eu lembro disso, eu fui com meu irmão, com a minha irmã e tal, e meu cunhado. Aquilo lá era a cara da Madame Caos. Eu fui em 92, lá em 93, 94, acho que 94 na Madame Caos e tal. Me lembrou na hora.
E também que lembrava o Crepúsculo de Cubatão em Copacabana, Sim, lembra? Uma boate que tinha. Sim. Que era o estilo da Madame Caos, né, cara? O Crepúsculo era mais dark. Era mais dark, né? era Mas mais... Madame Caos era muito colorida, Era. todo mundo. E tudo era colorido, né? Os cabelos, as roupas, as mochilas. Foi muito disruptivo. Exato, era bem à frente do tempo. Muito. Era bem à É frente que a gente do falou, tempo. 30 anos. Uma Madame Caos hoje, cara. Eu lembro da inauguração, eu passei de carro por São Francisco, quando eu vejo o Marquinho andando de saia. De saia, de cara. saia, indo para a inauguração, acho que o carro dele enguiçou uma coisa, um Fusca que ele tinha enguiçou. Se era um Fusca Largou verde, largou todo lá e encalacrado. foi andando. Mas ele Foi o único carro que sobrou, foi esse Fusca de Marquinhos, que os carros ele todos tinha foram para estilo, né? construir. Marquinho tinha muito estilo, Tinha, né, cara? Marquinho tinha. era muito estiloso, né? Marquinho Marquinho era uma figura, uma né? personalidade. Marquinho era disruptivo, Era né? mesmo, era. Marquinho era completamente Não, disruptivo. Extremamente inteligente, um humor inteligente, né, cara? O cara que realmente deixou saudade, né? A concepção da Madame Caos foi toda de Marquinho. É mesmo. É a cara dele, né? A cara dele. É a cara a Madame dele. Caos É a cara dele. eu falei até com o Emir na entrevista que a gente teve, a Madame Caos é baseada na mitologia grega. Né? Ele estudou a mitologia grega e aí ele percebeu que tinha a noite, depois os especialistas em mitologia grega, eu ia até ler antes de vir aqui, mas eu vou falar, se estiver errado depois vocês me corrigem, não vai ter nenhum problema. A mitologia grega tinha a noite era a filha do Érebro. E aí não tinha a mãe, a esposa. E aí Marquinho criou a Madame Caos, vai ser a mãe da noite. Olha que sacada, cara. É a cara do Marquinho isso. A cara do Marquinho, muito inteligente. E Muito. difícil da gente compreender. Marquinho, às vezes, era incompreensível. Marquinho era uma pessoa diferente, né? Diferenciada. Eu me lembro Muito. que as reuniões ali, eu, Ricardo e Marquinho, no início, cara, era muito difícil. Ricardo no Acrópole, que era o que você falou. Era uma outra história, chefe de cozinha, restaurante, cozinha internacional. Eu no Bedrock com a garotada, tudo ao mesmo tempo agora, bombando direto, aquela coisa toda. Eu gostava muito da Acrópole, inclusive. Eu estava sempre lá. Né? Teve uma vez que eu fui lá, na época um dia de semana lá, peguei e falei, vou dar um pulo lá na Acrópole. Fui lá, parei o carro ali na esquina, ali naquelas vagas ali de lado ali e tal. Sim. Quando eu saí da Acrópole, cadê meu carro? Roubaram meu carro. Acontece. Roubaram meu carro, mas eu estava sempre lá. Inclusive, quando o Carlos Augusto saiu da Acrópole, eu estava até lembrando isso com o Ricardo semana passada, quando o Carlos Augusto saiu da Acrópole, Ricardo e Oscar me chamaram lá, falaram, o Carlos Augusto saiu da sociedade, gostaria muito de convidar você para ser nosso sócio, entendeu? Só que, infelizmente, uma semana antes desse encontro, eu tinha comprado uma casa em Cambuinhas. Sim. E eu tinha botado tudo que eu tinha de dinheiro ali. Então eu falei, se você tivesse falado comigo uma semana antes, eu poderia não comprar a casa e entrar E eu na sociedade. imagino a quantidade de dinheiro que você botou nessa casa pelo arquiteto que você contratou, né? Foi o Bruno Madeira que fez minha casa. Foi o Bruno Madeira que Mas fez eu minha imagino também que tenha ficado... Ficou linda, cara. E o cara acertou brilhantemente na concepção que a gente queria. Minha casa lembrava muito até o Levi Lage. Em cores e até a energia da casa. Todo mundo que ia lá se sentia muito bem, cara. Você vê, você tá falando aí, você teve o República, o Levi Lage, você passou pela Madame Caos, quase passou pelo Acrópole. E eu vou falar, você não lembrou, a gente já conversou sobre isso. Você teve no Bedrock uma vez, eu tive de no Bedrock tarde. Uma vez. A gente chegou a conversar alguma Eu coisa lembro ali, disso, sim, eu lembro porque a disso. gente ia reformar Foi o Bedrock. O Max que me levou. Então. O Max que me levou. E aí a gente chegou a ter, não sei se foi com o Max, a gente, porque talvez eu visualizei, o Mercaldo poderia ser sócio ali do Bedrock. Eu lembro disso também, a gente está falando só sobre isso agora. Sim, né? sim. Nunca falou sobre isso. Sim, nunca falamos. Mas é verdade, Mercaldo, tá vivo aqui na minha mente, você entrando lá, era de tarde. Eu lembro disso. E aí eu vi você chegando e tal, falando, o Max todo, falei, cara, meu primo, cara, foi aí que eu te conheci. Foi isso mesmo.
E, pô, cara, imagina, você poderia ter sido sócio Caramba! das melhores casas dos anos 90 de E Niterói. muita gente nem me conhecia, né, cara? Porque eu era discreto, eu ficava na minha, no canto, né? Na verdade, quem aparecia no Levilage sempre foi Fred, né? Fred era o cara que era o criador, né? Era o cara que era francês, era o cara que era o glamour, né, cara, da casa. Sim. Né? Mentor, então, né? Mentor, ele era tudo, né? Na verdade, ele era tudo. E era natural que ele aparecesse, né? Sim. Na verdade, a minha função lá era mais de cuidar da casa, de cuidar de saber que estava bem abastecida, que fazia manutenção. Na verdade, eu tinha um gerente do dia, que era o Eduardo, e tinha um gerente da noite, que era o Hamilton, que era meu cunhado, que me ajudava lá e tal. A gente fazia a casa andar, né, cara? O Fred, ele ia lá, tomava um uísque, ficava um pouquinho, embora ele não tinha compromisso na noite. Sim. Entendeu? Então, na verdade, quem tomava conta do Levilage lá de dia e de noite era eu, o Eduardo e o Hamilton. Nós três aqui. O Fred era o mentor, o cara da concepção, o cara que entrava lá para dar aquela luz, mas realmente, e eu me lembro, você falou assim, que quando você entrou no Levilage, o Levilage começou a ganhar dinheiro. A gente mudou a concepção, na verdade, é aquilo que eu te falei. O Fred, ele ganhava dinheiro, mas acho que ele era, como ele não administrava bem, ele gastava, ele tinha que comprar mal, entendeu? Você ganha na compra, entendeu? Você tem que ganhar bem na compra. Então a gente fez com que o Levilage desse dinheiro. O Fred nunca ganhou tanto dinheiro quanto ganhou na época que a gente estava junto. Porque era a dobradinha perfeita, como eu tive uma dobradinha perfeita no Bedrock com meu irmão, Marcelo Chaves. O Marcelo ficava na parte do controle financeiro, estoque, compra, falou exatamente, você ganha na compra, né? E Marcelo ficava lá até 8 da noite. 8 da noite, ele ia embora e eu entrava para tocar à noite. Eu, ao contrário, eu ficava muito à noite. Só que eu ficava à noite no Bedrock, ficava à noite na Madame Caos. Na época tinha produtora que fazia os eventos do Clube Naval, o Baile dos Anos Dourados, que o Emir adora, ama, a gente vai reeditar aí. Minha esposa falou que ela ia sempre também. No Anos Dourados? Minha esposa ia. A Larissa tinha a idade do nosso público da época. E era do Abel, né? Do Abel. Abel era a Ceia, a Salesiana era o Gesan, São Vicente tinha o Grêmio de São Vicente. Então, e era perfeito, porque eu ali à noite prospectava para entrar o dinheiro e meu irmão segurava o dinheiro e fazia ele render. E a coisa exatamente. Funcionou bem. Foi provavelmente a casa que eu mais ganhei dinheiro. Né? E era a mais simplesinha. E ganhamos dinheiro na época do Bedrock Raiz, antes da reforma, que veio o Half Pipe, a pista de patinação. Você anda de patins, não é? Eu ando. Um dia você postou um vídeo. Minha mulher sacalinha beça com isso. Não, é exímio. Os mercados andando de patins. Eu gostava desde a época do Roller Circus, do Rox Roller da Lagoa. Tinha também uma pista de patinação ali em São Francisco, não tinha? Não, ou então... Era o Roller Circus. Era o Roller Circus, né? Era. Caramba, ali era muito legal também. Eu vivia ali, cara. Eu vivia ali. E depois lançaram lá na Lagoa também o Rox Roller, né? Sim. E depois virou Mamão com Açúcar, né? Mamão com Açúcar. Antes era Rox Roller, depois virou Mamão com Açúcar, né? E ali o Roller Circus virou depois o Espaço Voador. Exatamente. Espaço Voador, né? Circo Voador? Espaço Voador, Espaço Voador. Que trazia shows. Eu me lembro do show do Roupa Nova, Blitz. Ali, eu lembro também. Bem ali naquele, onde hoje é pista de skate, não é isso? Pista de skate, Olha só como é que a gente começa a conversar aqui, mesmo. a gente vai... É mesmo. Porque a gente está aqui não é só para falar do República, do Levilage, não. Então a gente está falando da noite de Niterói em si, porque... Era uma efervescência total. Era bom, né? Era muito bom. E uma coisa muito legal, falei com o Ricardo, que o Mercado vai falar, a gente frequentava a casa um dos outros. Né? A gente sempre teve uma amizade, né, cara? A gente nunca teve não éramos concorrentes, né? Não. Um ajudava o outro, né, cara? Com tudo que precisasse. E um era sempre bem-vindo na casa do outro, né? Chegava lá com quantos convidados se chegasse, vocês entravam, a gente também entrava. Então isso sempre foi muito sadio, né? Carta branca. Foi muito sadio, sempre foi. Tanto que a nossa amizade permanece até hoje. Permanece até hoje. A gente ontem mesmo estava tomando café junto com o Paulinho, eu e o Ricardo Mercado. Tomando café, batendo papo e tal. Batendo papo, que eu digo assim...
A gente fica mais, eu e Paulinho mais de assistente, porque Ricardo e Mercado, meu irmão, eles falam o tempo inteiro. E tem assunto, e tem conteúdo. Então vale a pena você prestar atenção e sempre pescar alguma coisa. Bom, deixa eu te falar sobre a Madame Caos, né? Fala isso aí. Então, eu lembro da Madame Caos, fui na inauguração e tudo, e eu lembro que depois o Marquinhos chamou eu e o Fred para uma conversa, né? Você lembra o ano que foi isso? Não lembro, cara. Eu lembro, vi você falando alguma coisa Deve de 95, ter sido... 96. Não, eu saí em 97. Ah, é? Foi Então depois da minha disso, saída. Então, não lembro, não recordo quando foi. Bota o ano. 98, cara. Eu lembro que ele chamou a gente e ele queria mudar a casa. Ele queria pegar e transformar a Madame Caos em tonteria. Né? E mostrou pra gente o projeto e tudo. E falou com a gente, eu quero fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. E eu vim atrás de quem tinha dinheiro. E na época ele achou que eu e o Fred tínhamos dinheiro. A gente até tinha. A gente até tinha. Naquela época, hoje não. E aí a gente acabamos comprando uma parte 25% da Madame Caos, né? Que viraria tonteria, né? Os outros 25, Marquinhos tinha quanto, você lembra, né? Cara, na minha opinião, eu nem sabia que tinha outro sócio, pra mim era só ele. Entendeu? Mas tinha outros ou não tinha? A gente fez um contrato particular em que ele cedeu pra gente 25% das cotas e a gente pagou, na época, eu lembro até o valor, eram R$80 mil. Acho que o Marquinhos tinha 75%. Eu não Vocês sabia, pegaram 25, na minha opinião, na minha cabeça era só ele, né? Quem estava lá de sócio era só ele. Quem eu conheci lá, que estava lá, era o Daniel e o Igor, né? Que eram, na minha opinião, eram os gerentes da Eu acho que o Igor, em algum momento eles entraram para sócio, ou o Igor já era sócio. Na virada da tonteria, o Igor era sócio. Igor até confirma aí pra gente, ver se a gente não está depois o Igor equivocado então, aqui nas aí o que datas. aconteceu? Quando a gente saiu dali, quando a gente entrou e tal, aí o Fred virou para mim e falou assim, você vai administrar aquilo lá. Eu falei, eu não, cara, eu vou ficar na Levilage. A Levilage, que é a galinha dos ovos de ouro, é lá que eu vou ficar, é lá que eu... Vai você. E ele falou, não, eu não quero ir. Eu falei, eu também, então vamos lá desfazer o negócio com o Marquinhos. Chegamos lá e falou, Marquinhos, infelizmente, cara, nem eu nem Fred queremos sair do que a gente já faz para vir para cá e tal. E a gente gosta de estar junto, de dar opinião, de ver como é que está o movimento, de ver como é que está o funcionamento e tudo. Então, a gente meio que não tem como dar sequência nisso e tal. E como a gente estava tratando com um amigo, né, não era só um negócio, era um amigo, né? Um cara correto, o Marquinhos virou e falou assim, Eduardo, acho ótimo, mas eu não tenho como devolver o dinheiro para vocês. Eu já gastei, já comprei tudo, já paguei, já fiz e tal, e agora eu vou fazer a obra da Madame Caos, né, para virar a tonteria. Eu falei, não tem problema, como é que você pode devolver isso para a gente? Ele, eu posso devolver em 40 parcelas de R$1.000 na época, né? Para cada um por mês, R$2.000 por mês. Então, tá bom, vai devolvendo assim, tranquilo, e tal. E foi devolvendo para a gente, assim, né, e tal. Só sempre que, na confiança, né? Não, sempre corretíssimo, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Só que no meio, mais para o final, ele faleceu, né? Infortúnio, né? Lá no Bananal, né? Foi. Uma onda, ele estava pescando uma onda, né, e tal. E... Cara, a gente continuou sem ter problema nenhum. Os pais dele chamaram a gente Seu lá. Marcos. Chamaram a gente lá e tal, e falaram, a gente sabe aqui do acordo que vocês têm que vocês tinham com meu filho, a gente vai honrar o acordo todo mês. E aí eu não sei quem ficou na administração, eu lembro que o Daniel e o Igor estavam lá nessa época. Sim. E tal, e eu não sei, aí eu já não sabia qual era a estrutura societária da casa, isso não me dizia a respeito, entendeu? Sim. Só que comigo eu não tenho absolutamente nada a falar, eles foram 100% corretos, entendeu? Tanto para mim quanto para Fred, a gente devolveu o nosso dinheiro integralmente, entendeu? Essa palavra que Mas você foi falou... legal, porque pelo menos a gente ajudou ele na mudança que ele queria, né? Sim, exatamente. E foi uma época que a gente pôde ajudar, né? A gente tinha condição. Então, mais uma casa que você poderia ter sido só seria tonteria. Seria tonteria. Olha só, cara, meu irmão, a gente está fazendo uma viagem aqui, Mercado. Você provavelmente, se
tivesse concluído, seria o rei da noite de que Niterói, nada, cara. Eduardo Mercado, meu irmão. Nada. Meu negócio era só o dinheiro. Não, você já bateu o meu recorde, que eu tive 5 casas, você teria 6. Não, não teve. Não, mas, poxa, poderia ter acontecido. Não, eu fui só do República e do Levilage, a verdade é essa. O outro a gente praticamente financiou a obra. A gente financiou a obra, a Acrópole, o Oscar e o Ricardo me chamaram para conversar e acabou que não aconteceu porque eu tinha acabado de comprar minha casa uma semana antes. Então, Pedro ficou só na minha esperança. Não tinha como eu ia entrar em reforma na casa e tudo, eu não tinha como assumir 2 compromissos, né? E aí eu já tinha comprado a casa, não tinha como voltar atrás, entendeu? Sim. Mas se eles tivessem falado comigo uma semana antes, com certeza eu teria desistido da casa para ter entrado com eles da Acrópole. Falando na sua casa, a gente entrou, eu até anotei aqui, porque a gente tem conversado muito ultimamente, e o Mercado contou uma situação que ele já estava para terminar a casa, mas estava estressado e tal. E aí o Fred entrou na história. Quero que você fale da generosidade do Fred Villiers. O Fred, ele sempre foi um pai, cara. Ele não foi um amigo, um sócio, ele foi um pai. Não só na forma de te ensinar tudo, de te dar conselho e tudo, mas minha obra estava consumindo muito dinheiro, eu não tinha mais, sabe, eu tinha botado tudo que eu tinha e não tinha, eu gastei 3 vezes o que eu gastei para comprar a casa fazendo a reforma da casa. Meu Deus. Mas isso é culpa minha muitas vezes, porque eu mudei muita coisa no projeto e tal, então isso aí acabou encarecendo. Então não boto culpa em ninguém, entendeu? Só que Isso aí estressa. A obra é uma coisa que estressa, né, cara? E aí o Fred virou para mim e falou assim, ó, toma aqui, esse dinheiro aqui, ó, vai para os Estados Unidos, eu vou assumir a sua obra, vai para os Estados Unidos, vai passear, vai descansar, e quando você voltar, a obra vai estar pronta e tal. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 15 dias lá e tal. Quando eu voltei, a obra não estava pronta. E ele falou, ó, toma aqui mais um dinheiro, vai para a Europa agora. Quando você voltar, a obra vai estar pronta. E quando eu voltei, a obra estava pronta da minha casa. Ele assumiu a obra, Ele assumiu a obra, ele tirou todo mundo e ele que fez o resto todo com o pessoal dele, que ele tinha, que fazia a obra no Levilage e tudo, né? Que era o Zé do Pirão. O Zé do Pirão era o mestre de obra lá dele, com a equipe dele. Lá ele acabou a minha casa lá e, pô, ficou sensacional, né? Mas aquilo ali, cara, depois de um tempo, quando eu fui pagar, ele falou, não, isso aí foi um presente meu pra você e tal. Deus. O Fred sempre foi um cara muito desprendido de dinheiro, cara. Ele nunca foi um cara apegado a dinheiro, nunca foi um cara sabe, ele queria o suficiente para ele viver bem, fazer as coisas que ele gostava de fazer, que era voar de parapente, ele tinha a lanchinha dele, que ele gostava de pescar e tal. Ele viveu, ele faleceu cedo, né, cara? Mas ele aproveitou bastante a vida. Como dizia o Cazuza, o Lobão, acho, melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. É bem estilo do Fred. Eu mesmo, lembro. Entendeu? E, cara, aproveitou a vida da forma que ele entendia, né? Seu certo e tal. E é isso, cara. Ele era intenso demais. Intenso. Mas o que eu falei, ele realmente era um pai mesmo. Ele era um pai, você. cara. Isso aí é coisa de pai para filho, porque, cara... Só isso, cara. Muitos conselhos, cara. Eu sempre fui um cara muito... com um pavio curto. E o Fred era um cara europeu. O europeu ele é mais frio, ele é mais, né, mais centrado e tal. Eu não, eu explodia fácil. Eu explodia fácil. Era brabo mesmo? E ele continha, sabe? Ele me contia bem, sabe? Ele dava aquela freada, falou, calma. Ele falava, nunca toma decisão de cabeça quente, nunca. E tal. Então, foi muita coisa que eu aprendi com o Fred, entendeu? O Fred era uma enciclopédia, né? E até mesmo quando ele virou para mim e falou, vamos vender o República e vamos ser meu sócio no Levilage. Cheguei na minha casa, cara, num domingo, tava a família inteira almoçando, aí eu comuniquei, falei, gente, ó, minha mãe era fiscal da Receita Federal, né, cara? E eu, com 24, 25 anos, eu ganhava 3, 4 vezes o que minha mãe ganhava. Como minha mãe era o último nível, minha mãe não tinha mais promoção para ela. Só com suas cotas do República. Só com República. Porque na época era $1 por R$1, entendeu? Sim, eu lembro. Cara, davam 1000 pessoas toda noite lá.
era tanto dinheiro que a gente não sabia o que fazer com tanto dinheiro. A gente ganhava muito dinheiro, cara, lá, muito dinheiro. O bar pagava as contas e a bilheteria era praticamente líquida, né? E tal. E eu era novo, né, cara? Então 24, 25 anos. Eu dei graças a Deus de ter saído do meu emprego. Lá, o outro lá. Você trabalhava, quer falar do seu outro emprego? Não, cara, eu fiz comunicação, né? Na faculdade de cidade. E trabalhei na Rede Globo durante 4 anos. E saí da Rede Globo meio chateado, que eu gostava do que eu fazia. E acabou que Deus abriu uma porta melhor ainda para mim, entendeu? A gente está aqui com 2 super caras de televisão, Emir Laranjeira e Eduardo Mercado. Não, eu... Estava até batendo um papinho ali antes. Pô, cara, Não, eu fui, não tem mais nada a ver com aquilo, né? Aí você chegou para sua família toda almoçando, aí fala. Aí eu cheguei e falei, gente, queria comunicar que vou vender o República e vou pro Levilage, ser sócio do Freire Levilage. Aí minha mãe perguntou, você é maluco? Você é maluco? Só pode ser maluco. Você ganha muito dinheiro ali, cara. Você é doido? Eu falei, não, eu acredito na proposta e vou e tal. E aí acabou que eu encontrei o cara que era o dono do terreno do lado, acabei comprando o terreno dele do lado. E independente do terreno, eu ia de qualquer forma, entendeu? O terreno foi mais um plus lá que a gente arrumou e tal. E o Levilage ficou anos lá, o Levilage começou a voltar a crescer e o República começou a cair. E porque o Levilage e o República eram um público similar, né? Sim, mas você está falando isso agora, e a gente já conversou sobre isso e tal, e já fiz alguns outros links de outras coisas que você tem na vida. Você tem um toque de Midas também. Não, cara. Tem. Não, o República. Trabalho, tá, um louco. Tudo bem, tá, mas o trabalho, mas a sorte e o trabalho andam juntos. E a percepção, e a inteligência, e o sentido aguçado, o empreendedorismo. No República, ganhou muito dinheiro. No Levilage também ganhou muito dinheiro. Depois você teve outros negócios que você tocou. Quando eu saí do Levilage, eu comecei a comprar e reformar e vender apartamentos. Eu comprava, reformava e vendia apartamentos e tal. E foi muito bom também. Não foi ruim, não. Foi muito bom. Foi uma época muito boa e tal. E depois eu tive a besteira de pegar cansei de obra, cansei de corretor de imóvel, cansei de tudo e fui para a Bolsa, e aí veio aquela crise do subprime, eu perdi tudo, vou começar do zero. Meu Deus do céu. Cara, mas foi tranquilo, ali meu casamento ficou muito mais forte, que ali eu vi que eu tinha uma parceira do meu lado lá na hora mais difícil, né? Porque na verdade minha vida sempre tinha sido boa desde então, né? E a gente está junto já há 29 anos. Nossa, fazer 30 anos, bodas de 30 anos. 25 acho que, bodas de prata, né? Prata, e 30 anos acho que é rubi, se não me engano. Não sei. Sei que tem... 30 anos de casado ou 30 anos de relacionamento? 30 anos juntos, né, ao todo, né? Você e Larissa. A gente foi morar junto na casa lá em Camuinhas, lá em 97, né, quando ela ficou pronta e tal, e estamos até hoje aí, 97 para cá, são 27 anos, né? A gente casou no papel mesmo em 2000, mas a gente já morava junto há 3 anos, para mim era casada, entendeu? Sim. Ela não, ela considera a data do casamento na igreja. Não, e ela está certa, ela está certa. Escuto, né? Entendeu? Mas é isso aí, é a vida, né, cara? Hoje eu fui gerente comercial depois disso durante um tempo, né, numa boutique de material de construção e tal. Fizemos muitas reuniões lá, muitos cafezinhos. E agora estou vendo aí, eu estou pensando em montar um negócio, né? Tô estudando para ver se eu... Daqui a pouco a gente vai entrar na parte final do programa, mas me fala, o que você quer falar sobre isso? Não, na verdade eu não tenho nada ainda, né? Estou pensando, estou estudando. Mas é uma ideia, a gente você já falou com a gente, mais uma vez... O toque de Midas vai entrar. Estamos estudando. Fiquem atentos, não vai demorar, não. Hein? Não, na verdade, eu penso o seguinte: se você não conhece do negócio, o bom é você entrar com alguém que conheça e conheça bem. Sim. Entendeu? Sim. Essa pessoa que me chamou para fazer uma sociedade, ele já tem esse negócio, a família, o pai dele já tinha, ele tem 48 anos, o CNPJ dele tem 48 anos. Meu Deus. Entendeu? Ele está muito bem localizado, ele tem duas, eu não vou falar o que é ainda, porque, né? Sim, não, tudo bem. Mas ele tem 2 lojas, uma em Ipanema, na Visconde de Pirajá, e uma em Copacabana, e está querendo expandir para Niterói, e me chamou para ser sócio aqui, entendeu? Sim. Então a gente está estudando, a gente está olhando, a gente está vendo ponto, a gente está estudando
para ver se é viável e tal. A gente estava conversando lá, eu, você e o Ricardo Gnancio. O Ricardo Gnancio hoje trabalha com varejo, ele até faz parte da diretoria lá da Associação Comercial do Rio de Janeiro e tudo. E tudo que você falou do planejamento, do seu estudo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu também não, mas até esse amigo meu virar para mim e me falar, né? E aí é um produto que para sempre vai aumentar cada vez mais essa necessidade nas pessoas. Vamos deixar para lá. Nós só estamos dando... verdade, é verdade. Se alguém quiser chutar, tentar adivinhar, aí posta. Eu acho que ninguém vai adivinhar, não, porque eu só adivinhei depois que ele falou o que era. Em breve a gente vai montar um negócio aí que vai ser... A gente vai poder atender muita gente. A gente vai poder tomar um cafezinho lá também. Claro, fazer, sempre. Entendeu? Tem alguma história assim mais curiosa do República ou do Levilage, interessante ou engraçada ou divertida, que você lembra assim? Rapaz, na verdade tiveram muitas histórias, né? A história então, é o que mais tem. Uma ou duasinha só antes de a gente entrar no Nikit Express, que você lembra? Rapaz, alguma festa assim... que aconteceu. Então, eu vou lembrar de um episódio aqui que foi realmente diferente, né? Tava tendo uma festa lá no Levilage que tinham pelo menos umas 3 mil pessoas lá dentro e tal, e quando chegou o Thiago Lacerda, né, aquele ator, chegou lá na portaria, e ele já botou a cara ali na porta ali para entrar para olhar. Cara, foi uma gritaria, mas foi uma gritaria tão alta, estridente, um negócio realmente... Foi um episódio bastante diferente. Mas tinham, a noite de Niterói, a gente falou isso aqui, ali, quando todas as nossas casas elas atingiram um apogeu, que foi junto, a gente virou o eixo. Sim. As pessoas começaram a vir do Rio para fazer a noite em Niterói. Muita gente. E os artistas... O Romário estava sempre lá no Levilage. Jogadores de futebol. Sim, Edmundo também foi. Eles estavam sempre frequentando. Viviane Araújo vivia no Levilage também. Você vê. Então, olha, porque a gente ali naquele momento, era Niterói que estava tomando conta da noite do Rio de Janeiro, cara. Mesmo. Niterói chamavam o Levilage de Levilonge, né? Levilonge. Né? Porque eram casas super bem montadas, uma frequência maravilhosa, tinham esses circuitos todos. De repente você no circuito de São Francisco, de repente passava ali em Pendotiba, depois você ia lá em Itaipu. Às vezes fazia a noite, você fazia 3, 4 casas numa noite. E terminavam, a gente ia até 8 horas da manhã, não sei. Eu me lembro da Escafo da gente ir até 10 horas da manhã, às vezes. Com os clientes VIPs ali, que quando a boate fechava lá pelas 6 horas, aí ficava aqueles 30, 40, a gente ia até 10 da manhã. Fernandinho tocando. Eram bons tempos, né? Muito bom, né? Mas, assim, um outro episódio, uma curiosidade... rapaz, assim de lembrança, eu acho que é mais fácil te lembrar quando a gente está tomando um café lá, né? Aqui tá complicado eu lembrar alguma coisa assim, mas tiveram muitas coisas diferentes que aconteciam lá, né, cara? Eu lembro de uma, de repente vou até aguçar sua memória, com o República, quando no dia da inauguração estava faltando alguma coisa lá no bar, o bar principal. Não sei se era uma bancada, tinha uma história dessa. Não lembro disso, não. Não lembro, foi tanta gente, tão confuso, cara, porque você sabe como é que é a inauguração, né, cara? Você não inaugura a casa pronta. Exatamente, não, e tinha muita coisa que você estava fazendo naquele dia ali para inaugurar. Sim, né? sim. Era uma correria muito grande, né, cara? Não, eu contei aqui que na Madame Caos, que o DJ tocava numa gaiola, quando a gente já tinha inaugurado lá embaixo, quando as pessoas começaram a subir, a gente percebeu que quando tinha um mezanino, que era junto com a gaiola, as pessoas dançando, o tape... Não é vitrola, não. Qual era o nome? Era o... Ih, rapaz, você viu que pegou a memória. Cara, não é a vitrola, que é onde picape, ficava né? a picape. Picape. Começava a balançar. Pô, e como é que o DJ ia tocar? O DJ era até o Miguel na época, foi antes do André Vox. E aí os caras da obra ainda estavam lá, porque os caras da obra não saem na obra, né? Os caras soldando as picapes lá naquela gaiola para poder tocar sem tremer aquela... E aí os convidados você falando acharam que era uma performance. Cara, e
E a gente foi fazer. Aqui também é legal que a gente vai revelando os bastidores. Vocês estavam lá achando que era uma performance e tal, uma coisa circense. Não era, não, era perrengue mesmo. Tinha muitas coisas legais, né, para lembrar, né? Sim. A gente está sempre sentando ali no Trade Center, tem um café ali de um amigo meu, do Júnior, que é o Niterói Café. Vira e mexe, a gente está por ali, né? Finalzinho de tarde, batendo papo. E a gente vai relembrando. Isso que a gente está falando aqui, a gente conversa lá quase, pelo menos uma, 2 vezes por semana. Então, por isso que é um bate-papo mesmo. Entre amigos. E a gente... Na verdade, eu não gosto muito de falar, não. Eu sou um cara meio inibido com isso aí. De falar da minha história. Até porque muita gente nem sabia que eu era do Levilage. Eu levava o dinheiro, eu saía com dinheiro de lá toda noite. E ia para minha casa e tal, então eu gostava de ficar discreto no negócio, entendeu? E você vê, e funcionou, porque nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum tipo de assalto, nem tentativa, nem nada. Energia boa. Cara, mas eu mantinha discreto também, entendeu? Sim. Não deixava que aparecer o Fred que era o cara que aparecia e tal. A gente conversa lá, a gente vai lembrando essas histórias, dessas curiosidades, e uma situação vai remetendo a outra. Eu sei que o dia que vocês quiserem aparecer lá, bater um papo com a gente, encontrar com a gente, nossos clientes que são assim, que foram e são a nossa razão de ter construído, empreendido tudo que nós empreendemos. A cidade toda, né, cara? Então, você vai convidar a cidade toda, porque a cidade toda frequentou nossas casas, né? Não, e vou te falar, e o Nikit das antigas está reverberando isso de uma forma. Eu estava conversando com você, já falei com o Emílio, falei com o Ricardo outro dia, até pouco tempo, até 4 semanas atrás, antes da primeira entrevista ao ar, a gente saía ali pela Moreira César, oi, Fernando e tal. Cara, hoje, você sai por ali, né, pela Moreira César, Paulo Gustavo, né? As pessoas param na rua. Fernando, cara, tem que te contar uma história. Pô, não sei o quê, conheci minha esposa lá. Pô, Fernando, cara, que maravilhoso. Quando é que vocês vão voltar? Cara, é parar para conversar, para relatar alguma coisa. E isso, assim, o Nikit das antigas realmente está proporcionando isso de volta. Para a gente é muito bom. Sim. Que é um reconhecimento e é uma lembrança gostosa. Então, o que acontece é o seguinte, que eu vejo, na forma que eu vejo é o seguinte, as pessoas, quando veem a gente, elas remete a elas lembranças boas do passado e tal, então isso aí é uma coisa que é legal, né? Sim, e aqui no Nikit a gente está falando só de coisas boas. Por isso então, aproveitando aí, como a gente está falando, né? Entra lá no Instagram, segue a página Nikit das Antigas, se inscreve no YouTube para poder assistir as entrevistas todas que já estão lá, e a do Mercado vai entrar na segunda-feira, que é nosso horário tradicional, segunda-feira, 8 da noite. Absolutamente não tem programação melhor, e mesmo que tivesse, não seria melhor do que do Nikit. E assiste a entrevista com o Mercado. A gente vê pelos comentários, as pessoas ficam ensandecidas, emocionadas. É muito bacana. Bom, já estamos aí, estamos entrando para 1 hora de programa já. Você vê como é que passa rápido, né? Passa rápido, né? Mas sempre que eu estou com você, passa rápido, né? É verdade. A gente fica horas e horas conversando. É porque a gente está falando de coisa boa, agradável, cara. Foi uma época muito boa. Uma época muito boa. Foi a melhor época de Niterói. O Emir fala isso. Éramos felizes e sabíamos. É verdade. É verdade, né, cara? É verdade. A gente vai entrar agora no quadro Nikit Express. São 7 perguntas que todos os convidados, todas as lendas da noite de Niterói respondem, né? Eu estou aqui muito curioso para saber as respostas do Mercado. 1 ou 2, eu acredito que ele já tenha até dado a deixa aqui, mas a gente nunca sabe, né? Assim como o Tony surpreendeu algumas respostas, o Ricardo também, o Mercado pode ser que surpreenda nas perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Nikit Express. Sem ser o Le Village, sem ser o República da Banana, uma outra casa que marcou para você? Então, cara, é uma época que eu gostava muito, né, cara, que me remete muitas boas lembranças,
né? Se eu vou te falar de uma, não, vou te falar de 2 lugares, Pode tá? falar, aqui não tem regra. Quando eu era mais novo, né? Quando eu era adolescente, era a época do Roller Circos, como eu te falei, né? Que tinha o Marcelinho, que tocava Marcelinho Cabral. Marcelinho Cabral. Que tocava lá, Saudoso. que era um amigo, né, cara? Saudoso. E vários amigos eu tenho daquela época até hoje. Ele foi DJ da Aquarius também, Marcelinho. Também. Mas a época que eu conheci ele foi lá no Roller Circos. E Aquários, cara, que eu me lembro que eu frequentei muito Aquários. A gente ia toda sexta-feira, a gente se encontrava ali no Lido, e do Lido juntava todo mundo e íamos para lá, para Aquários. Era uma época bem legal também. Aquários é a rainha da noite. Era bem legal. Eu era meio que mascote, né? O pessoal era todo mundo Sim, mais você era velho que menor de idade. Eu era menor de idade, Eu mas sei. eu já dirigia, já saía de carro. Eu comecei a sair de carro com 14 anos. Meu irmão me emprestava o carro. Eu postei uma filmagem, eu te mandei o Eu vídeo lembro, de Eduardo eu vi, Mercado entrando lá na Aquários, é. magrinho, fininho. Né? Novo, né? Adolescente. Novinho, né? galã, meu irmão, Adolescente. galã. Ainda tá ainda, mas ali o cara tava no auge dele. Era adolescente. Mas eram bons tempos, né, cara? A gente ia toda semana lá, juntava um grupo lá, nosso, amigos lá, em São Francisco, e a gente ia todo mundo junto. Partia lá 10 carros. Não, e Aquários era o ponto final. Era o ponto final. E você tinha o bar e tinha a boate propriamente dita, né? E teve os DJ Marcelinho Cabral, Fernandinho Figueiredo. E depois da Aquários, a gente ia lá a gente ia lá pra Boa Viagem comer um sanduíche, Sim, lembra? tinha aquele percurso, o tradicional percurso que todos nós fazíamos. Lá, né? Amanhecia lá comendo um sanduíche. Sim. Um outro DJ do Le Village, aí, por isso que a gente vai ter que rever. Mas acho que foi o Alex Venerable, irmão da Mônica, acho que ele também foi, mas antes dessa turma. Mas isso quando Mauro Costa Júnior veio aqui com a gente, o Maurinho já está convidado, até falou comigo essa semana que ele está terminando um projeto para vir, ele vai explicar isso para a gente. Cara, é assim, essa provavelmente você não vai dizer, se você dizer um só, tudo bem, mas pode dizer mais, porque são muitos, né? O cliente VIP. Então, cara, cliente VIP para mim eram todos que estavam lá toda semana, porque no Le Village isso era uma coisa normal. A gente abria lá, eram as mesmas pessoas toda semana e tal, que estavam sempre lá. Mas diz assim, os que te vêm, dizer o que vem à mente dele agora, por favor, por favor. Eu acho que eu sei quem é. Não, tinha muita gente, mas eu vou dizer um cara que eu gostava muito, que ia lá, né, ia sempre lá, que morava ali em Itacoatiara, e que inclusive ele me deu o filho do cachorro dele, o Lucas. O Lucas, ele hoje mora na Austrália. Sim. E ele tinha o Bud, né? E ele, quando o Bud teve filho, ele me deu um filhote do Bud e foi lá para minha casa em Cambuís. Depois, quando eu me mudei de Cambuís para Icaraí, não pude levar, um labrador, né? Não pude levar, e aí dei para um amigo meu, que é o Alan, amigo meu de infância, ficou com ele até ele morrer. Né? Até ele morrer. Mas o Lucas era um cara que frequentava o Le Village com os irmãos e tal. Era um cara muito legal e que vivia lá no Le Village. E ele era a cara do Le Village, sabe? Ele morava em Itacoatiara, era um cara tranquilão, andava sempre com o labrador dele pela praia. Tá na Austrália, Lucas? Lembra do sobrenome dele? Não, cara, mas ele tá no meu Instagram, eu vejo sempre ele no Instagram. Lucas, posta aí, aparece aí, fala as tuas impressões do Le Village. Pô, o mercado lembrou de você, cara. O Lucas vivia lá no Le Village. Mais alguém assim que você lembra além do Lucas? Cara, tinha muita gente, cara. Tinha muita gente. Ó, tem uma jornalista que estava sempre lá, que eu vim encontrar depois de uns anos, né? Ela tinha, na época, acho que 16, 17 anos, e já era desinibida, falava pra caramba, conversava e tal. E já até trabalhava, mesmo menor de idade. Era Maria Marina, sabe quem é? Maria Marina, claro. Marina vivia no Le Village. Vivia no Le Village. Claro. E eu vim encontrar com ela depois, quando eu era gerente comercial numa boutique de material de construção. A gente, na palestra que Ricardo Guinness deu lá, ela estava lá. Ela fez relações públicas, uma espécie de influencer. Na verdade, ela faz eventos. Sim. Ela representa várias casas, várias lojas, né? E ela faz eventos nessas lojas. Ela não chega a ser relações públicas da loja, mas ela faz eventos nessas lojas todo mês. Entendeu? E ela devia ser realmente muito... Porque ela é muito mais nova do que eu, muito mais nova do que eu. Ela é mais nova do que eu também.
Mas ela era uma cliente que estava sempre lá. O próprio Paulo Gustavo estava sempre lá também. Paulo Gustavo também Paulo frequentava Gustavo o estava Levilage. sempre lá, sempre lá. Paulo Gustavo era habitué também da Madame Caos. Naquela é. turma lá dos E ele tinha até clubbers e tal. mais o perfil, né, da Madame Sim, Caos, os né? jokers. Mas né? ele estava sempre no Levilage também. Tem também aquele que é diretor, Phil Braz, também vivia na Madame Caos, diretor. Eu lembro do Eric Marmo, quando ele esteve lá e foi aprender a fazer drinks com a gente lá. Ele teve um tempo lá No fazendo Levilage? drinks com a gente lá no Levilage, Aí deve ter sido uma comoção também, né? Cara, o cara é tranquilo, simples. Gente também, boa, né? Gente boa. Gente muito na boa. Paz. Sim. Tal. Chegou lá para aprender e tal, ficava lá um tempo e tal. E, cara, lá todo mundo se sentia em casa, entendeu? Era um lugar que era acolhedor, né? As pessoas sentiam a vontade lá. Pô, justamente por essa coisa do espaço ao ar livre, a coisa das conchinhas e tudo, o Levilage tinha essa atmosfera mesmo de casa mesmo, de praia, você ficava muito à vontade. É verdade. Não verdade. tinha. Era despojado mesmo. Era despojado. Era muito bacana. Cara, Levilage realmente. Era uma proposta legal, né? Muito legal, muito legal. Cara, perguntinha 3 para o Eduardo Mercaldo. Funcionário padrão, 1, 2 ou 3, que você pô, esse cara era. Não, tinha vários, cara. Você falou de um hoje. Mas eu vou lembrar de um hoje, porque, curiosamente, quando eu abri meu Facebook de manhã, hoje seria aniversário dele, né? Ele faleceu já há uns anos, né? Era o Choco, né? O Nilson, quem lembra do Choco aí? Nilson faleceu há alguns anos, ele hoje completaria 57 anos se estivesse vivo. Ele era um funcionário padrão, ele era cama, mesa e banho, fazia tudo lá, cara. Ele era tudo lá no Levilage. Sempre tem um desse, né? Sorte a nossa, né? Sim. A Adriana foi quem, inclusive, me levou para lá. Também era uma pessoa que somava bastante. A Adriana ficava ali na porta, gerente, relações públicas. Também fazia muita coisa também. Sim, sim. Tinha a Paula, né, que era gerente lá durante um tempo, né? E tinha o Hamilton, que depois já assumiu a gerência à noite lá, que era meu cunhado. Sim. E que era um cara muito sério, um cara muito, muito tranquilo também de lidar. Tá? E lá passaram pessoas muito boas, né? O Paulo, muitas pessoas. Lembra dos barmans lá, os Paulo, nomes? Paulo, Bruno também. Léo Coutinho também. O Bruno foi antes, né? O Bruno foi na época anterior. Primo de Marquinhos, Bruno Rangel. Depois ele até trabalhou no República também um tempo. Sim, né? sim. Bruno Rangel, gente boa demais. Gente boa, né? gente boa. O Daniel Crachete, o Geber é chefe hoje, né? Hoje ele é chefe, ele trabalhou no bar lá também. O Rodrigo, o Máquina. Muita gente, cara. E todos os meus amigos. Até hoje a gente é Olha que bacana. Eu pedi para falar 1, 2 ou 3, já falou mais de 10 aqui. Era uma família. Era uma família. Ana Paula, que trabalhava no bar também. E tal, era uma família. Era uma família, era bem legal, cara. Bem legal. Por isso tudo somava para aquela vibe maravilhosa do Levilage. Deixa eu pedir desculpa caso eu tenha esquecido o nome de alguém, porque era tanta gente Mas normal, tanta cara. gente nesse. Né? Não quero deixar ninguém de fora. O Levilage, numa noite, deviam deviam ter 30, 40 pessoas trabalhando, que era mais do que isso. Para 3.500 até mais. Bem né? mais. Porque eu me lembro do Bedrock, da Madame Caos, que eram 40, 50, a Madame Caos 40. Nessa época que uma festa desse porte aí, tinha mais segurança do que isso. Tinha mais de 40 segurança. Só segurança, imagina o resto todo. Meu Deus, umas 100 pessoas trabalhando ali, fazendo aquilo acontecer. Caramba. Mas era bem legal, a festa era muito legal lá a festa fantasia era espetacular. Eu lembro daquele garoto que fez o Big Brother, como é que é o nome dele? Foi pro Big Brother e tal. E que de Niterói? E se fantasiou de quebra-mola, cara. Ele é escuro, né? E ele pintou umas faixas assim e tal, e ele deitava no chão. Cara, uma figura. Quem lembrar do nome aí do participante do Big Brother, figura, que foi fantasiado de quebra-mola pro Levilage. Depois ele foi pro Big Brother, né? Então, mas alguém vai lembrar e vai... ele é amigo do Neymar, eu já vi ele várias vezes depois. Rapaz, que memória ruim. Eu não vou lembrar. Se você mas tinha muita gente que se fantasiava, eram fantasias assim hilárias. Inenarráveis. Inenarráveis. E o Natal também era uma festa que
era espetacular. A gente vai entrar na quarta vai? pergunta. A festa inesquecível ou as festas inesquecíveis não precisa ser só do Le Village ou do República. Mas você pensou em festa. Fala do Le Village, mas se tiver uma outra, pode falar também. Então, na verdade, eu, como eu te falei, antes do Le Village, minha vida era mais no Rio, né? Sim. Eu trabalhava no Rio, eu estudava no Rio, eu conhecia pouco. Eu fui ao Le Village, acho que uma vez, antes de entrar de sócio do República e tal. O Le Village da Charlize eu tive uma vez também só. Então eu não conhecia muito as festas em Niterói, eu não sabia muito do que acontecia em Niterói. Entendeu? Mas a festa do Le Village, que eu lembro assim, que era espetacular para mim, na minha memória, era o Natal, e que começava 1h da manhã e até às 9, 10 horas da manhã. Sim. E todo dia 24, né? Depois de 1h da manhã, o pessoal ceiava em casa, meia-noite e meia saía de casa e ia para o Le Village lotava. Não, e para somar, além disso, a gente fez algumas vezes lá o aniversário do Charles Espíndola. Sim. Que Charles faz aniversário dia 24 de dezembro. É outro também que a gente quer que venha aqui, eu já falei, outras pessoas estão falando, os amigos estão tentando trazer ele para cá. Porque Charles, eu lembro dele da Aquários. Da Aquários. Aquários. Mas nós fizemos o aniversário dele, como era. A festa de aniversário dele sempre foi um acontecimento, dia 24, né? E pelo menos uma nós fizemos no Le Village, tem até foto. Depois eu vou até postar. A gente fazia muita festa no Le Village de aniversário, né? De muita gente comemorava o aniversário lá. Muita gente se conheceu lá e casou. Minha irmã, por exemplo, acho que ela conheceu o marido dela lá na época. Lá no Le Village. Isso também foi uma tônica da nossa eu conversa. Acho, não tenho certeza não, mas vários casais que se formaram nas nossas boates. Muitas pessoas. Sandrinha e Oscar Mota na Escafo. Sim, eu ouvi você falando. Sim, então você vê como é que a gente também fazia um papel ali meio de cupido, né? Sim. Muita gente se conheceu lá e acabou se casando, tá junto até hoje, né? Isso é Sim. legal, né? Isso é uma parte Tinha também um projeto que aconteceu no República, no Le Village, quem fez foi o Ricardo Ignacio, Só Bahia. Lembra desse projeto? Lembro, claro, era bem legal. Bombava também. Muito bom. O Haroldo, me lembro que na época da produtora Haroldo Enéas, a gente fez uma festa lá no Le Village. Fez várias festas Fez várias lá, né? Fez várias festas lá. Também teve também. Cara, o Le Village, nossa. Foi uma época muito boa, né? Uma época muito legal. Cara, quinta perguntinha, estamos chegando no final, né, do programa, depois o Mercaldo vai se despedir, a gente vai se despedir de vocês para um breve reencontro. Cara, uma trilha sonora, qual é a tua trilha sonora? Quando se fala numa música que te remete a essa época, que foi a melhor época de todas da noite de Niterói. Então, cara, é difícil você lembrar de uma música lá depois de você ficar 10 anos num lugar, entendeu? Então não tem... Passaram muitas músicas nessa época, Sim. mas uma que me marcou, que era sempre no início da noite e tal, que começava mais devagar e tudo, era aquela música do Xadê, aquela Esmua Purê. Dá uma palhinha pra gente. Não faz comigo não, mas por favor, né? Aquela música do Suba a poeira. Suba a poeira, suba a poeira. É uma música que sempre tocava no início. Achei que a gente foi afinado aqui, hein? Não, foi não, cara, foi meio ruim. Ainda bem que a gente não precisa cantar para viver, né? Senão a gente morrer de fome. Mas essa música é uma música que tem charme. O Le Village era muito charmoso. Era. Mas era música assim, mais o pessoal chegar tranquilo, se ambientando. Você vê que... Cara, eu já vi quantos adjetivos eu coloquei no Le Village. Tinha essa magia. É verdade. Le Village tinha uma magia. Você entrava ali e você... Parecia que você estava... entrando, era uma outra atmosfera, cara. Era mesmo, era uma energia muito boa, né, cara? Sim. As pessoas se sentiam bem lá, né? Era legal. Até que durou bastante tempo, né, cara? Sim. E durou bastante tempo lá em cima, né? Foram 17 anos. Na verdade, eu não posso... Eduardo... Alguém... 17 anos, né? Porque você ficou lá 10, não foi isso? Eu fiquei, acho que 9. 9, porque no República eu fiquei 10 da noite no todo, entendeu? Sim. Mas foi bastante tempo. Bastante tempo. E uma casa os 9 anos que você ficou lá, o Le Village esteve no auge. A Le Village sempre foi bem, né, cara? Lógico que tem um final de semana ou outro que tem uma festa que puxa ou chovia e tirava um pouco do nosso público e tal, mas o Le Village sempre foi bem. Talvez o Le Village tenha sido a casa que mais durou e a que mais tenha ficado no auge. Porque o Acrópole
parece que o Ricardo falou que ficou uns 7, 8 anos no auge. O Bedrock teve 3 ou 4 anos no auge. A Madame Caos também teve lá 2 ou 3 anos. Mas eu acho que mais tempo no auge foi o Le Village, sim. Acho que era o fato de ser uma coisa diferente por ser aberto, né, cara? A maior parte dela era aberta. Então as pessoas se sentiam mais meio que num quintal, num jardim da sua casa, entendeu? Aquele muro de pedra lá atrás com aquela cascata daquilo era uma delícia, cara. Era agradável mesmo. Tinha aquele deck, né? Sim, o deck super gostoso com aquelas espreguiçadeiras, né? Cara, aquele bar lá atrás, né? Aquele bar lá atrás. Depois o Fred resolveu fazer aquela reforma e mudar a pista de dança toda e tudo, Sim. mas eu achei que não foi uma coisa assim que pra gente ficou legal, não, porque o legal era aquele bar lá que a pessoa sentava lá em volta do bar e ficava aquela pistinha de dança pequena, lembra? Mas o artista, ele tem essa necessidade de mudar, de criar o Fred... Sim, mas não só isso. Também, quando ele resolveu fazer a mudança, porque quando a gente comprou o terreno lá e abriu o negócio lá, a casa ficou grande demais com uma pista de dança muito pequena, entendeu? Sim. Então ele teve que fazer uma pista de dança maior e tal, botou até aquela iluminação no chão, lembra? Lembro. Mas as pessoas também dançavam no entorno. Sim. Todo mundo dançava no entorno. Dançava em tudo, né? Era uma vibe de praia, como você vê assim, sei lá, Ibiza e tal, as pessoas dançando na praia. Era isso, cara. O Le Village era uma praia. Eu preferia o antigo, entendeu? Aquela pista de dança antiga, eu gostava mais. Que era virada para trás pro muro. Exatamente. Que eu te falei no início, quando eu chegava lá, o André Vox estava tocando uma sequência de rock and roll. Cara, a melhor sequência de música que eu vi na minha vida era o André é muito bom nisso aí, né? Sim. Nessa parte de rock Depois and roll. roll. O André lá também. O André que inclusive ele não sei se você lembra disso. Ele fez aniversário junto comigo lá numa noite lá e tal. E aí ele pediu, Eduardo, tava cheio de DJs lá, porque era aniversário meu e dele, né? E aí ele falou, Eduardo, dá para eu sair mais cedo, que eu vou sair com uma menina e tal, barará. Eu falei, claro, meu irmão, vai embora. E tal. E aí ele acabou parando lá na Boa Viagem e sofrendo um assalto. E como o pai dele era coronel da Polícia Militar, eu acho que era coronel do Exército, da Polícia Militar, acabou que o cara viu o documento dele e acabou atirando. Putz, nossa. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, né? O cara muito legal, meu amigo, entendeu? E foi uma notícia muito triste lá. A gente sabe, isso acontecia. Acontecia. E como você falou ali, às vezes é a hora mesmo. Né? A gente não tem um controle sobre isso, né? Teve o Gustavo também, que passou por lá há muito tempo. Lembra do Gustavo? Gustavo tocou lá um tempo. Marcelinho Abreu, Max tocaram lá. Sim. Fernandinho tocou lá. Mas o Fernandinho era mais esporádico. Cara, eu acho que Max tocou em todas as casas de Niterói. Max Abreu tocou em todas as casas. Max, depois você acompanha, que eu vejo sempre. Escreve qual foi a casa top de Niterói que você não tocou. É mesmo. Não teve. Inclusive no clipe do Bedrock, que o Emir e o André fizeram aqui, aparece no cantinho Max e Marcelinho Abreu. Depois ali à direita, depois vocês vão ver, já está lá. Já está lá nas minhas redes sociais, dá uma olhadinha à direita. Marcelinho está de camiseta branca, Max acho que está com uma camisa verde e tal. Os dois estão lá. Max duas figuras, né, cara? Duas figuras. São primos, né, cara? São primos. Max Abreu e Marcelinho Abreu. E eu conheço desde moleque, os dois. Sim. E Max, cara, tocou ali no início do Bedrock, o Bedrock raiz mesmo, antes ainda dos adolescentes, que a gente teve umas bandas lá, assim, muito incipientes, Tubarões Voadores e tal. Pô, passamos um sufoco lá com os caras, meu irmão. Marcelinho chegou a ser meu melhor amigo durante uns anos, né? Sim. A gente saía direto pra noitada, a gente fazia tudo junto. A gente foi pra Raul da Ajuda junto de carro. Nós fomos no meu carro, eu saí de Niterói, na casa do amigo nosso ali no Vital Brasil, eu fui dormindo, quando eu acordei eu já estava na Bahia. Marcelinho foi daqui lá na Bahia. Dirigindo? Voando, meu irmão. Eu tinha um cadete GS, o carro andava pra caramba naquela época. Quando eu acordei lá na Bahia, lá, Marcelinho lá, já chegando lá em Porto Seguro. Não, mas Marcelinho, ele tem uma energia... Põe energia nisso. Muito acima da média. Ele é 220 volts. Aquele programa do Paulo Gustavo, 220 volts, poderia ser Marcelinho Abreu, 220 volts, cara. E a gente saía muito, a gente ia pro resumo, a gente ia pra... Nossa, a gente saía, toda noite a gente saía, cara. Caramba. Marcelinho, eu tenho boas lembranças com o Marcelinho. Aí a vida muda, né? Você casa. E ele é primo da minha esposa.
Ele é primo da minha Aí, esposa. Marcelinho, Max Abreu, quando quiserem encontrar comigo, com o Mercado, com o Ricardo, a gente fazer um reencontro, vai ali no Trade Center, no Niterói Café, a gente está sempre por Legal, ali. ia ser legal. Né? Ali vai virar o nosso ponte. Tem muita história, né? Tem muita vai virar história, o nosso né? ponte para contar a história, para relembrar, mas é no café, hein, galera? Café e água. Melhor assim, né? Melhor. Vamos lá, sexta, penúltima pergunta aqui. Além do Eduardo Mercaldo, me diz outra lenda da noite de Niterói. O Maxi, cara. Boa. O Maxi, cara. O Maxi é, porra... E Maxi, por pouco, ele não chegou a ser sócio junto comigo do Levelage. Pô, seria... Ele ia junto comigo quando eu estava negociando com o Fred. Ele chegou até a pensar em entrar também como sócio e tudo. É uma pergunta que você podia fazer para ele, por que ele não entrou, né? Sim. Ele quase entrou, sócio junto Max, comigo. responde aí, né? E vou te falar, bacana Mercado ter falado no Max, né? Colocado. Mas é verdade, o Max... A gente falou aqui, tocou em todas as casas, É. passou os perrengues todos com a gente, É. quebrou muito galho. Não, o Max é um cara campeão, cara. Sempre de bom humor, sempre de bem com a vida. Sim, E tal. sim. Hoje a esposa dele é professora do meu filho. Niterói é desse tamanho. Olha né? as interseções Niterói é pequeno, novamente acontecendo, impressionante como é que isso é... Niterói, cara. Niterói é assim, né? Todo mundo se conhece, né? Legal conhece. você ter dado esse crédito pro Max, é um cara assim, que todo mundo gosta, é um cara... Max é o cara que enche uma festa, né, meu irmão? A Max ele tá sempre alegre, né, cara? Sempre de bem com a vida. Sempre. Tranquilo, né, Sempre. cara? Max é o cara da paz, né? Eu me lembro que ele tinha uma garagem ali na Joaquim Távora, do Ainda lado tem, do Marcelo ainda Dolube, né? É. Que eles colocavam os sons. Max tocou também no evento lá do Clube Naval que a gente fez, não sei se foi no Jornal, qual que Ele foi. reformou a casa dele, ele tá morando lá, ele casou e Ah, tá morando tá morando lá? Ah, ele casou e ele reformou a casa dele toda comigo, inclusive. Ah, é? Ah, sim. Não, aquela Morando casa lá. dele era uma casa bem legal. Eu tive lá naquela casa. E às vezes ali eu me lembro que abria a garagem do Uber, abria a garagem do Max, aí vinha o pessoal carregar Carregar, do Lupe fazia som. muito evento fora, né? Ainda faz, né? Sim. Ainda faz, né? O Dolube é uma outra lenda. É outra lenda, é. Nós vamos chegar mesmo. nessa fase dos DJs depois. É mesmo. Agora a gente Fernandinho. está em Fernandinho. Nós vamos chegar, de repente, até o Emir vai botar alguma coisa, vão tocar aqui pra gente um pouco e tal. Vão se preparando aí os DJs de Niterói. Eu lembro do Guilherme também lá na Acrópole. Guilherme, Guilherme. Alberto Sangini. Muitas de Alex, não só Alex Neco, como também o Alex, irmão da Érica. Sim, Leozinho Veneno, Flávio Guanabara, Magu. Flavinho, O Walker Vasquez. Walker. Cara, tem uma galera. Niterói tem uns 30 caras. Alex Pim. Sim. Pô, Gustavo. Alex Nossa, Pim, verdade. Alex Pim é uma figuraça. Foi Relações Públicas na Madame Causa, Eu acredito se quiser. lembro dele nessa época. Sim. Entendeu? Niterói é muito bom por causa disso, né, cara? É pequeno, todo mundo se conhece. Sim. Então você que sempre andou direitinho e tal, você é bom, você encontra todo mundo, né, andando em Niterói. Niterói é uma grande comunidade. E essa nossa turma ali da noite, né, cara, a gente tem isso, né, de se encontrar e desse carinho, dessa amizade. Cara, sim, Niterói é muito bom, cara. Eu nasci em São Paulo, né? Você é paulista, eu vim pra cá né? com 5 anos de idade, né? Mais ou menos. Na verdade, minha família, tanto parte de pai quanto de mãe, eram de Niterói, né? Ah, sim. Mas o meu pai, ele estudou fora e tal, e quando ele voltou, ele quis ir para São Paulo. Minha mãe era funcionária pública federal, pediu transferência para São Paulo. Meu irmão, que é mais velho, nasceu em Niterói, eu e minha irmã nascemos em São Paulo. Meu irmão hoje mora em São Paulo e eu e minha irmã moramos em Niterói. Sim. Entendeu? Mas eu me considero de Niterói. Niterói. Eu sou de Niterói. Niterói. Eu adoro Niterói. Ficou um ano em Niterói, já é niteróiense. A gente já adota, não tem jeito. Cara, diante de tudo aí que a gente falou, né, toda a passagem que a gente teve, tudo, as histórias financeiras, as entradas, as saídas, valeu a pena? Cara, valeu muito a pena, porque o importante são as memórias que você tem, né? As lembranças, o importante na vida é só você ser feliz, né, cara? E a gente foi muito feliz e continua sendo até hoje. A gente está sempre de bem com a vida,
Né? Por quê? Porque a gente tem aí um passado que foi legal e aí a gente tem um presente que é legal também com nossos filhos e tal, né, cara? Nossa família. Então, pô, mas valeu muito a pena aquela época, foi uma época boa que passou, né? E a gente está aqui conversando, como a gente se encontra durante a semana para conversar também. E é muito legal. Nós muito construímos legal. o nosso presente através do nosso passado, Sim, né, cara? verdade, verdade. Foi um passado muito... E a gente teve muito sorte da gente estar naquele momento e de todos nós ali termos a mesma concepção de conduta, de valores Sim, e cara, tal. sim. Sim, por isso que eu te falei, a gente nunca foi concorrente, né? A gente sempre foi amigo, a gente sempre Sim. se ajudou e isso era uma coisa que sempre foi muito legal. Eu não sei se no Rio também era assim e tal, mas em Niterói foi uma coisa que Acho que o universo ele conspirou ali para fazer com que nós estivéssemos ali naquele momento, a mesma geração, em sintonia, construindo tudo aquilo com os nossos clientes, Sim, né? Porque claro. os clientes é que são ali, que formam toda essa energia toda, porque no final tudo a gente está falando de energia. Claro, cara, tudo, para mim energia é tudo. Tudo, tem que ter, a pessoa tem que se sentir bem, tem que estar, sabe, tem que estar numa energia boa. Você tem que passar uma energia boa para o cliente voltar, para o cliente né, se sentir bem e tal. Sim. A energia para mim é tudo. Sim. Até hoje, em qualquer lugar que eu vou, a energia tem que ser boa, cara. Onde eu estiver trabalhando, tem que ter uma energia boa, porque senão eu mesmo não consigo ficar, não me sinto bem e tal. Tem que ser uma... Eu me lembro quando a gente ia lá na loja que você estava anteriormente, discutir sobre aquele projeto da festa lá da Aquários Acrópole, que quando a gente chegava, se reunia, os próprios funcionários aí ficavam... Não, são meus amigos até hoje. Eu saí da empresa agora, já tem uns 4, 5 meses e tal, e são minha família até hoje, são meus amigos e tal. Achei legal, todos eles falaram para mim, Eduardo, para onde você for, eu vou também. Entendeu? Isso aqui é legal, cara. Legal. O importante é isso, é o que você constrói de amizade, né? Porque dinheiro hoje você pode ter, amanhã não ter mais. Sim. Isso aí é, né? E isso a gente... Mas acho que todos nós passamos por isso. Cara, Quem teve ali no perde-ganha da noite... Não teve, isso não era uma coisa importante, né? Importante era o que a gente viveu, né? Mas e o ganhar, ainda bem que perder você perde dinheiro, mas ganhar você ganha dinheiro, você ganha amizade, você ganha história, cara. você ganha conteúdo, você ganha experiência, Você ganha know-how, você ganha know-how, você ganha vivência. Cara, você só ganha, cara. Sim, verdade. É muito cara. ganho. Verdade. E relacionamento é tudo, cara. O relacionamento, você ser uma pessoa que você conhece as pessoas em Niterói, por exemplo, que é uma cidade relativamente pequena, a gente acha que Niterói parece até novela, né? Todo mundo se conhece no final do ano. Sim. Não, cara, isso é fundamental em Niterói, relacionamento, você ter relacionamento, né? Você vê, você está aqui fazendo esse programa e tal. O Paulo era meu amigo da época da São Francisco. São Francisco, em cima do Porcão. Em cima da época era Rincão Gaúcho. Rincão Gaúcho, nossa. Cara, eu devia ter 8 ou 9 anos quando eu ia pra matinê de lá. 8 ou 9 anos. Cara, você sempre foi... Olha só, o Paulo era meu amigo daquela época. Meu Deus do céu. Outro dia eu tava falando sobre isso com ele, né? A gente tava... Aí, Paulo, aí você tá no mercado aqui te entregando a tua idade, tudo. Tem a mesma idade que eu, exatamente. Nós fomos assaltados juntos uma vez no Réveillon lá em São Francisco. Eu lembro disso, quando a gente era adolescente. A gente tá marcando não vai aparecer que esse programa só vai ser na segunda-feira, depois eu falo, que eu ia falar do nosso encontro que vai ter. Bom, chegamos ao fim do nosso Nikit das Antigas, episódio número 4 com as lendas, Eduardo Mercaldo. Agora o Mercaldo vai se despedir, despede aí, deixa uma mensagem, fala o que você quiser. A gente já falou tanto, mas agora é contigo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou daquela época, que foi uma época de ouro em Niterói, que quem viveu aquilo tem boas lembranças. E agradecer a vocês todos por terem partilhado isso comigo, né, da minha vida, partilhado essas noites, esses finais de semana, essas festas, que foi uma época maravilhosa. Não tenho mais nada a dizer senão. Acho que isso aí que para mim é o que eu guardo aí, o carinho que eu guardo dessa época foi justamente as pessoas que passaram por ali e tal. Só isso. Obrigado aí, obrigado a todos. Você falou bem, as pessoas realmente, elas são o vínculo, elas são a teia que nos une.
Então, estamos terminando aqui o 4º episódio das Lendas da Noite de Niterói, no Nikit das Antigas. Já temos o nosso próximo entrevistado, que é o Nogueira, que foi Relações Públicas da Aquários e Relações Públicas do Acrópole. Ele vai ser o nosso 5º entrevistado. E depois nós vamos ter mais 5 que estão na nossa lista, já foram convocados. Vou só lembrar o nome deles aqui agora: Charles Espíndola, Mauro Costa Júnior, Haroldo Enéas, Marcelo França e Nédio Mocelin, que eram super clientes também. Muito, estava sempre lá com a gente. Nédio rodava a noite toda, meu irmão. Sempre. E sempre trazia uma amigo, galera, né? um amigo. Não só um cliente, era um amigo. Amigo que resolvia um monte de história de todo mundo. Todo mundo se ajudava, todo mundo se ajudava. Todo mundo se ajudava. Então, olha só, é até uma pena a gente ter que terminar um programa assim, toda vez dá aquele sentimento, poxa, ficou aquele gostinho de quero mais, mas foi muito bom. Quero agradecer a presença de todos, né, todos os nossos clientes, amigos, familiares que acompanham, que nos seguem, que nos honram. Sigam, né, o Nikit das Antigas no Instagram, para vocês estarem acompanhando tudo isso em primeira mão. Se inscrevam lá no canal do YouTube, todos os vídeos estão lá. O Emir faz vários cortes juntos com o André, de tudo que acontece por aqui e tal. A gente tem postado nos stories. E um abraço a todos aí, poxa, fiquem com Deus. E até a próxima, até a lenda... É Luiz Carlos Nogueira? O nome do Nogueira? É Nogueira. Ele vai falar, ninguém sabe Então, até a próxima, um abraço, valeu, fiquem com Deus, valeu, tchau. Era o brilho no olhar, era a vontade de viver. Nos bailes das boates, o que a gente queria era se perder. Tocava rock nas rádios, a trilha do verão. Na praia de Itaquá éramos todos de coração. Cada esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração Nikit das Antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Nosso tempo era eterno, era só aproveitar. Nikit das Antigas, num drop tubular. Entre ondas e sanduba, a praia era nosso lugar. Ó Niterói, na nosso lugar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. Lá no Apel e no Salê, o som rolava solto. Barão Vermelho, Paralamas, tudo era tão louco. A gente corria sem medo de errar. Da UB e o Casarão, só queríamos aproveitar. As amizades que fizemos ficaram pra sempre. Numa mesa de bar, a conversa fluente. Os dias de sol, as noites de luar. Nikit das Antigas, é o mundo que a gente ama explorar. Ó Niterói, eu sou da geração dos anos dourados, da pura emoção. A festa que marcou uma geração. Nikit das Antigas, nosso novo encontro. Entre amigos, shows e sonhos que queríamos relembrar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. E as luzes da cidade refletindo no mar nos lembram que o tempo pode até passar, mas as histórias, os amores, a saudade de viver ficam gravados no coração, pra sempre vão permanecer. Ó Niterói, nós somos a geração que rompeu barreiras em nome da união. Festas, risos, aventuras no mar. Fala galera, é hora de surfar. Nikit brilhava, boate só pulsar. Entre amigos, shows e sonhos.
seria mais.